Glórias. Seja dado o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Amados, aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém. Amados, boa noite novamente. A paz seja convosco. Amém. É muito prazeroso poder estar aqui, porque esse é um momento muito precioso, esse é o tempo de Deus, esse momento, essa noite, é o tempo de Deus para nossas vidas. Porque talvez algumas pessoas neste mundo, eles não tiveram a oportunidade que eu e você está tendo de estar aqui. Mas graças a Deus que Ele nos concede pela sua graça, de estarmos aqui para honrar e poder bendizer e engrandecer o seu santo nome. Amados, abra sua Bíblia lá em Salmos 37, Salmo de Davi. Nós vamos meditar aí. Eu só ia ler só os 5, mas vamos ler aí do Salmos 37 ao 5. Amém? Quem achou, diga amém. Já está na tela quente. Tela crente. Amém? Então, podemos ler a palavra? Então, vamos lá. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Esse é o segredo. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Agora no 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Fale bem assim para o teu irmão. Confia nele e Ele tudo. Em outras traduções quer dizer descansa. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos nesse momento a tua direção, Pai. Que assim o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, nos trazendo, Deus, assim a revelação da tua palavra e da tua vontade a ser falada aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito ele tenha a permissão, Deus, para fazer o que tu queres, para cumprir os teus planos e a tua vontade aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Podemos aceitar. Amados, eu fiquei rabiscando aqui, sempre quando a gente vai pregar tanta informação, que a gente não sabe nem o que prega na verdade. Porque quando você começa a rabiscar, Deus começa a dar uma mensagem, aí você vai ali, bota ali uma coisa, nota outra, faz uma anotação. E quando você vai ver, mas eu fiz um resumo daquilo que Deus falou ao meu coração. Confiança, eu quero falar de 3 coisas nessa noite, ou seja, 3 passos ou 3 princípios para a vitória. E um desses 3 passos, claro, eu vou estar entrando aqui no texto, falando sobre isso. Mas quando Davi, eu estava pensando hoje, meu Deus, quando é que Davi ele pronunciou? Quando o momento a qual ele estava vivendo ali, de chegar assim, de expressar ali a Deus, né, essa confiança de adoração, de adorar a Deus e glorificar a Deus, de saber que Deus verdadeiramente, a sua vida estava no controle de Deus. O segredo para a vitória, eu falei, tudo que aqui, eu botei aqui, entrega significa entregar a Deus, ou
seja, tudo aquilo que eu sou. E entregar a Deus tudo aquilo que eu tenho. Mas quando a gente começa a entender que, quando Davi ele está falando daquele de entrega a Deus, ele está falando daquela entrega profunda. Não é aquela entrega, sabe, que você, às vezes, está passando por uma situação, você quer algo de Deus, aí você fala assim, Deus, eu entrego aí nas tuas mãos. Tudo que eu tenho está sob o teu controle. É bom até falar isso, não é? É prazeroso. Ah, tudo que eu tenho é de Deus. Nada é meu, tudo que eu tenho é do Senhor. A minha vida é do Senhor. A minha casa é do Senhor. Os meus filhos é do Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. Mas será que é do Senhor mesmo? E quando o Senhor permite que isso seja tirado de nós, faz alguma falta? Faz alguma diferença para nós? Porque eu falo isso na prática, irmãos. Eu fiz uma oração a Deus. Falei, Deus, eu quero que o Senhor tire tudo de mim, aquilo que não está te agradando, que está impedindo. Rapaz, Deus tirou algo da minha vida, que eu nem vou comentar com você, porque você vai dizer que chorou. Eu estou falando, talvez, de finança, de bem, de outras coisas. Mas, querido, pense na paz que eu estou. Sabe, porque tem coisas que é preciso, a gente faz, a gente está falando na série desse dia, a gente tem coisas que a gente faz um bezerro de ouro para nós, né? Porque às vezes você está passando por uma dificuldade na tua vida, você está passando por um problema ali, e Deus, agora eu confio, e aquela fé fervorente, aquela fé firme ali diante de Deus, aquela devoção diante de Deus. Mas será que essa entrega é uma entrega verdadeira, é algo contínuo, é algo verdadeiro? Que no momento de algumas adversidades da minha vida, ou de frustração, ou de problemas que eu esteja passando, será que eu continuo entregando a Deus o que sou dele? Será que tudo de verdade que eu tenho é do Senhor? E quando o Senhor permitir que isso saia da minha vida, você vai fazer igual Jó? Eu saí do ventre da... E também nu eu tornarei para... Será que você não vai pecar? Quando ele estava falando aqui de novo, ele estava falando, olha, ele está falando isso porque ele veio de lá sem nada, ele nasceu, foi inserido aqui nessa terra através, biologicamente falando, contato com minha mulher, mas ele nasceu sem nada, sem roupa nenhuma, ninguém nasce vestido. Sai uma mulher quando dá a luz, a criança ali já sai vestida. Ela, porém, é pecadora, mas ela não tem pecado ainda, porque ela não conheceu o pecado, ela não sabe ainda discernir entre aquilo que é certo e que é errado. Mas, queridos, quando nós falamos de entrega, é você entregar a si mesmo. Eu digo que essa entrega é uma morte. Porque Jesus diz que aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Naquela época, inserido na história, você carregar uma cruz, ou seja, Jesus estava carregando uma cruz a caminho ao Calvário, porque maldito é aquele que fosse pendurado numa cruz. Mas todos aqueles que tinham que levar a cruz, quer ou não, ele estava para destinando o caminho da sua morte. Não a morte física, mas a morte de mim mesmo. Eu morri para mim mesmo, para o meu eu, para a minha vontade, para os meus querer, para aquilo que eu quero, porque muitas das vezes eu anseio tanto aquilo, tantas coisas desse mundo, nós ansiamos de uma forma tão grande, que nós esquecemos que nada é nosso. Olha só que loucura, irmãos. Nós vivemos o mundo lutando desesperadamente pelas coisas desse mundo, e quando morremos não levamos nada. Então Jó agora ele entende, olha, nada disso tem valor para mim, tem sentimento que nem Paulo, você estava falando daquele que é isso, um mistério, me faltou do meu conhecimento, nada para mim não vale nada.
tudo que nós temos aqui, que nós construímos aqui, eu não vou levar, você não vai levar, vai ficar aqui nessa terra. Por isso nós estamos aqui, porque quando nós viemos aqui na casa do Senhor, nós viemos entregar a Deus o meu melhor louvor, a minha melhor adoração, a minha entrega total. Não é algo artificial, superficial, que no momento que você começa a orar, que você dobra o teu joelho, você está ali falando com Deus, e logo vem um sono, aquela sonolência. Não sei se você é assim. Tem hora que eu chego no trabalho e eu tento orar, não consigo. Eu caio em cima do sofá, começo a cochilar, vou para outro canto, tento, às vezes estou orando, depois eu me jogo na cama e apago. Já é de manhã, já, meu Deus, já é de manhã. É uma luta constante. Porque a gente sabe que quando nós estamos entregando a nossa vida para Deus, o nosso tudo, nós estamos doando o nosso melhor para Deus. O inimigo, a nossa carne, ela não quer. Uma luta constante. Paulo fala isso em Romanos 8. Mas, amados, quando nós se dedicamos à entrega a Deus, tudo o que sou, tudo o que tenho, a sua vontade é melhor que a nossa, a vontade de Deus é melhor do que a nossa, porque às vezes a nossa aqui é passageira. Tudo que nós queremos aqui é passageiro, é só por um período de tempo, mas logo passa, o mundo passa, suas concupiscências passam, os seus prazeres passam, tudo passa, mas os que fazem a vontade do Senhor, vamos permanecerão. Aquilo que Deus, Ele nos prometeu, é eterno. É eterno, amados. Então, se Deus nos deu algo eterno, porque é valioso, é precioso, mas muitas das vezes nós não valorizamos o ponto que teria que ser valorizado. Hoje eu vi um colega, ele estava passando uma situação difícil, evangelizando. Eu e outro irmão, a gente também estamos numa empresa agora. E eu estava começando a fazer integração hoje, estava conversando com ele, e a gente falando de Jesus. Aí a gente tocou num tema lá de fé. E ele olhando. Eu falei, mas como pode um homem viver nesse mundo, tem toda a oportunidade que Deus dá aqui nessa terra, de viver uma vida eterna, uma eternidade com Cristo. E a pessoa trocar a sua eternidade por algo que não tem. E aí a gente começou a estudar algumas coisas. Daí esse mundo aí. Para cá parece assim, mas é só um determinado. Mas aquilo que Deus preparou para nós, nós nem imaginamos, nem passamos. Meu irmão, se nós pudéssemos ver o céu, aquilo que Deus preparou, ninguém queria pisar nessa terra mais, eu nem queria. Apesar de ter feito família, a gente pensa assim, mas não podemos nem nos apegar a isso. Porque Deus, se eu for, Deus vai cuidar dos meus. Porque essa confiança que eu tenho em Deus e na palavra dele não é só, mas é para mim e para aqueles que estão sobre a minha proteção, sobre a minha vida, a minha família, meus filhos. Então, amados, essa entrega ela tem que ser total. Ela não pode ser algo raso, porque nós precisamos viver uma vida de rendição a Deus. Uma vida de rendição a Deus. Porque quando nós temos uma vida de rendição a Deus, Ele nos tira um peso de controlar tudo sozinho, porque muitas das vezes a gente achamos que resolvemos os problemas da nossa forma, do nosso meio, da nossa capacidade, né? Não, eu dou um jeito. Eu estou passando por uma luta, irmão, não se preocupe, não, logo isso passa o tempo. Igual uma pessoa fala, não, o tempo cura algumas coisas, tem coisas que só o tempo. Mas tem coisas que nós temos que ir para o resultado, para a oração. Tem coisas que nós temos que nos
Se humilhar diante de Deus, entregar a nossa vida, o nosso caminho ao Senhor, porque Deus, Ele só vai fazer se tiver entrega, se não tiver. Como eu posso confiar sem entregar? Primeiro tem que ter entrega, primeiro eu tenho que me lançar, primeiro eu tenho que me lançar diante do Senhor. Aí, gera em nós, ok? E aí, você está disposto a confiar nele? Você está disposto a confiar no Senhor? Você está disposto a colocar a sua confiança em Deus e acreditar que Ele está no controle? Colocar a sua confiança em Deus é crer que Ele está no controle da sua vida. Sabe o que é isso? Você falar bem assim, Deus, olha, eu estou passando uma situação difícil, não é fácil, mas está aí, ó, eu confio em ti. Porque quando ele diz, confia no Senhor, em tudo ele. Porque Deus, Ele nos ama, querido, de verdade. É como eu estava falando em hebreu, por isso que ele está dizendo assim, ó, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. Quando é só de força. Tudo isso, queridos, nós precisamos, porque essa confiança ela é só gerada em nós quando tem entrega, quando nós confiamos em Deus, quando acreditar que Deus, Ele está no controle da sua vida, mesmo quando as circunstâncias não estão favoráveis. Mesmo quando as circunstâncias da vida não estão favoráveis a você. Sabe aquele dia que tudo parece estar dando errado na sua vida? E você fala, Deus, meu Deus do céu, que vendaval é esse? Eu nem sei o que está acontecendo. Quando você está vendo uma coisa atrás da outra, vem igual na vida de Jó, né? Quando um vem trazendo a notícia de um servo, o outro vem, e outro vem, e o mais que ele temia era perder a vida dos seus filhos, que ele oferecia sacrifício a Deus pela vida dos seus filhos, quando eles estavam variando nas festas. Aquele pai que não deixa o filho crescer na vida, né? Fica, o filho já é de maior, mas a mãe principalmente, né? Fica cercando a vida dos filhos. O filho é de maior, mas ela acha que ainda é com o bonequinho dela ainda, com a bebezinho dela ainda. Estava falando esse dia para uma pessoa, gente, deixa a pessoa viver, já é que melhor. Vive a tua vida agora. Agora você já criou eles já estão de maior agora, desapega, pô. Deixa eles crescer, eles precisam, se tiver que apanhar na vida, vai apanhar. Mas eles vão crescer com isso. Eu cresci assim, apanhando, tomando porrada, levantando, caindo de novo. Viu? E cresci assim. Porque às vezes isso vem para nos tornar grande, para nos fazer crescer. O desapego, né? É igual o LX, desapego. O LX. Acabou, né? Aquela propaganda. Mas a mãe é apegada demais, parece que ela. E isso ela cerca e fica difícil da pessoa crescer. E ela fica ali na aba da mão, embaixo da sala, protegendo aquela. Nem protetora, né? Porque proteger até o resto da vida. Você vai ir na casa de uma pessoa aí que já está de 70, 80 anos, ela fica, não, meu filho, já está de cabelo branco já. Mas é assim, amados, é confiar em Deus. Nós precisamos, como igreja, ter uma vida de verdade, independente da circunstância a qual nós está passando, porque Deus, Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Confia no Senhor. Aí Ele diz em todas as coisas. Então isso é uma promessa. Isso é uma promessa de Deus para nossas vidas. Nós temos que aprender a tomar posse, a viver uma vida com Deus, a viver uma vida de intimidade com Deus, a viver uma vida não simplesmente de falar, como diz o pastor Eduardo, de palavras,
Não simplesmente como aquele povo de Israel, que o Senhor uma certa vez disse: olha, mas esse povo me louva de lábios, mas o seu coração, eles estão distante de mim. Nós não podemos mais perder mais oportunidade. Porque se Deus nos permite que estamos aqui, é para poder glorificar e exaltar seu nome. Mas tem pessoas que ela não consegue, irmão, adorar a Deus, ela não consegue glorificar a Deus, porque as dificuldades da sua mente, da sua faculdade mental, está lhe oprimindo. E você não consegue sobressair simplesmente por falta disso. Confia, que a palavra não é eu que estou dizendo, é Deus que está falando a sua palavra, a palavra dessa noite é confia. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Quando nós começamos a aprender e tomar posse dessa palavra, e ter fé no nosso coração, e crer, e descansar em Deus, aí nós vamos poder ser o foco da mensagem. Descansar em Deus é viver em paz, sabendo que Ele é que cuida de nós. Descansar em Deus é viver em paz, é poder dormir. O salmista Davi é porque eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor é comigo. Meu irmão, a palavra diz: se Deus é por nós, Paulo diz: quem será contra nós? Se Deus é por você, se Deus está ao teu lado, aonde você estiver, talvez quando você sai de manhã para o trabalho, quando você retorna nas suas atividades, seja onde você estiver, Deus é por nós. Deus é que nos guarda, Deus é que nos dá a paz, o entendimento, Ele que nos dá alegria no nosso coração, a paz que excede todo entendimento, para que nós não viemos viver uma vida frustrada, mas nós precisamos de verdade, que acreditar nisso, confiar nisso, que Ele é que cuida de nós. Não simplesmente passivamente, mas uma confiança tranquila que nos permite passar sem ansiedade. Tem pessoas que a sua ansiedade já está, a sua petição desenfreada, exagerada, é tão grande que gera uma certa ansiedade. E essa pessoa ela não consegue mais ouvir a palavra. Ela não consegue ver mais a porta de escape, ela não consegue ver a solução, igual os discípulos, né? Quando Jesus ressuscitou, a mulher veio e disse: olha, Jesus, eu vi o mestre. Aí eu só vi se eu pegar na escravatura lá da sua mãe, se eu ver ele, para ver que mesmo vendo todos os indicativos em que Jesus tinha ressuscitado, porque ele já tinha falado sobre isso, que ele iria ressuscitar. Mas eles não acreditavam, eles preferiram acreditar em algo absurdo, mas não que Jesus ressuscitou. Tem pessoas que, quando ela está passando por uma dificuldade grande, ela consegue ver os problemas, mas ela não consegue ver a solução. Sabe por quê? Porque a sua sistema espiritual estão vendados, seus olhos espirituais eles estão vendados. Quando o homem ele não consegue ver o livramento, quando a palavra está dizendo, mesmo quando ele está fazendo promessa, mesmo quando ele está garantindo a sua palavra, que aqueles que descansam no Senhor renovarão, ou são os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Todos os momentos nós precisamos nos renovarmos diante de Deus. E talvez não, eu tenho certeza que esse é o momento que Deus preparou para mim e para você.
Mas não deixe que as coisas lá deste mundo, não deixe que os prazeres deste mundo, que a vontade deste mundo lhe segue, lhe tire o seu entendimento para com Deus e a sua palavra. Porque precisamos viver uma vida de verdade, entrega a Deus de verdade. Porque não adianta, ele conhece aquele que está nas trevas, também aquele que está. Olha aqui, não adianta estar diante de Deus. Eu falo isso quando eu era jovem. Ainda não sou jovem, mas eu falo assim, adolescente, quase adolescente. Não era adolescente, porque 19 anos já não é mais adolescente. E aí eu fiz algo para Deus, eu vi as pessoas dizendo que Deus fala, que Deus revela, que eu vou fazer. E eu fiz algo. E falei para Deus. Eu falei, Deus, novo convertido, tem poucos dias na igreja. E aí você sabe, os amiguinhos ali no grupo, né? Começam aqui com aquelas vidas na cabeça, entusiasmo. Que agora você é crente, você é sem vergonha. Você saía comigo nas escolas, na sala lá, fazendo comida, fazendo isso, fazendo aquilo. Então agora você veio me dizer que é crente, porque foi muito rápido. Assim. Um dia eu estava junto com uma galera bagunçando, fazendo coisa errada. No outro dia eu já estava quieto na sala de aula, bem tranquilo, bem. E aí foram dar um trio lá, né, na sala. Eu falei assim, e aí, bora rolê ali. Isso aí aqui, eu olhei pra cara dele. E tinha uma irmã que era cristã também na minha sala, que estudava comigo. E eu fiquei com vergonha, não sabia nem o que na minha cabeça. E eu olhava para ele e falava, não, essas coisas eu já fiz agora. Ah, onde você estava aí aprontando com a gente, agora tem que dizer que é crente. Que hoje você já é crente. E ali eu não entendia, logo no começo ali a gente. Eu fiquei quieto, saí com eles. Falei para ele, não, eu já fiz ontem, agora eu quero fazer. Eu conhecia Cristo. Agora para mim isso aí é passar. Eu disse para eles, aí eles saíram. Falaram umas coisas lá, ficaram me avisando isso aí. E no tempo eu falei para Deus, Deus, eu quero fazer prova, eu quero que a verdade, amados. Fiz algo. Quando eu cheguei na igreja, sabe quando você perde a graça mesmo? Você busca a Deus, mas parece que é aquele vazio. Você busca, você ora, mas não encontra nada. Você só deserta. E aí a pastora, foi até uma pastora que estava pegando esse dia. A esposa da pastora, ela chegou bem para mim assim. Bem sucinto, me disse. E olhou para mim assim, bem dentro dos meus olhos, e falou bem assim, olha, jovem, você fez algo, achando que Deus não está vendo o que você fez. Aí ela começou a entrar na pregação de irmãos. Meu irmão, foi uma surra essa noite. E Deus ainda falou bem claro, olha, jovem, você fez algo. Mas Deus, você falou que queria fazer prova de Deus, mas vou te dizer, não faça. Bom, eu passei um dia orando, pedindo perdão a Deus, e orando, buscando a Deus. Mas o diabo fica o tempo todo na tua mente, a mente acusando. Também não foi coisa, é grave, porque todo pecado é grave. Né? Pecado de adultério, coisa assim, já acho que é. Mas todo pecado deve ter o peso de quem vai estar no inferno é o mesmo, de quem fez o pequeno e de quem fez o grande. Mas, amados, Deus, ele mostra pela sua palavra, Deus me mostrou daquele dia. Nunca mais eu brinquei com questão, não é que eu brinquei, eu fiz algo só para ver mesmo se era verdade. Eu fiquei dizendo de revelações, de coisa, de tal. Eu falei para Deus, Deus, eu quero ver se isso foi. E aí, Deus mostrou. Mas foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. E aí eu vi que é de verdade. E nunca mais eu falei, Deus, daí para cá sempre eu procurei buscar a Deus com retidão e servir a Deus com integridade. Porque as pessoas aí fora estão nos olhando e elas estão dizendo para nós que tipo de cristão nós somos, que tipo de representante eu sou de Cristo. Eles estão olhando para você, não pense que você vai fazer algo, eu estou de boa, eu estou tranquilo, ninguém está me vendo, mas o Senhor dos Senhores, Ele está vendo você. Ele está vendo por onde você passa, por onde você anda. Até os teus pensamentos são sondados diante de Deus. Porque Ele conhece, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe, Ele vê, Ele
Então, cuidado, queridos. Queira buscar o Senhor, mas se entregue de verdade, para que assim você possa ter uma vida abençoada na presença do nosso Deus. Amém? Eu quero convidar que você